A Rússia está travando uma guerra contra Deus. Quando Stalin assumiu o poder, 130 mil padres russos foram presos e 8 mil bispos e padres assassinados. Isso não mudou muito. A Rússia atual se assemelha bastante à União Soviética. Eu aprendi que politizar e processar cristãos não é nada novo para o Estado russo. Na verdade, é exatamente o mesmo roteiro que eles usaram por séculos. Na Rússia atual, pastores protestantes são multados por orar. Católicos têm pouca liberdade e judeus sofrem perseguição apenas por praticar suas tradições. Igrejas são invadidas durante sermões em todo o país e comunidades judaicas autônomas desapareceram silenciosamente. Não por guerra ou extremismo, mas por um governo que quer acabar com a fé independente. A campanha do Kremlin contra a religião atinge todos cujas crenças lideram, sem distinção. De igrejas clandestinas a judeus oprimidos, esta é a história do custo da fé sob o silêncio imposto pelo Kremlin. Vamos começar com o papel da Igreja Ortodoxa, porque isso é fundamental para entender tudo isso. Por séculos, a ortodoxia ajudou a definir a identidade russa. Em 988 d.C., o príncipe Vladimir escolheu o cristianismo para seu povo. Ele e seu reino foram batizados, unindo igreja e governantes. Com o tempo, a igreja ajudou reis e czares a manter o povo unido, especialmente durante guerras ou períodos difíceis. Ela virou símbolo do ser russo, como a bandeira ou o hino. Ser ortodoxo era sinal de lealdade ao país e aos líderes. Atualmente, a ligação é forte. O governo Putin colabora de perto com a Igreja Ortodoxa. O patriarca Kirill chamou o governo de Putin de presente para a Rússia, em carta pública de 2023, celebrando sua parceria. O governo financia a restauração de igrejas e mosteiros. E, em troca, a igreja apoia ideias do Estado, como valores familiares ou oposição ao Ocidente. É um acordo vantajoso para ambos. A igreja ganha destaque nas escolas e na televisão, enquanto o governo mostra que protege a alma da Rússia. E quanto aos cristãos não ortodoxos, aí começam os problemas. A Rússia sempre teve grupos cristãos protestantes há séculos, mas eles nunca fizeram parte. Eram tolerados ou vigiados e frequentemente tratados como estrangeiros em seu próprio país. A primeira onda veio no século XVI, com colonos alemães luteranos convidados para construir e cultivar. Mais tarde, os menonitas chegaram, fugindo da perseguição na Europa. Eles criaram comunidades unidas na Ucrânia e Sibéria, marcadas por disciplina, pacifismo e tradições religiosas fortes. No século XIX, batistas se espalharam, inspirados por missionários da Alemanha e Grã-Bretanha, levando uma mensagem simples e forte. A fé é pessoal e o batismo deve ser escolhido na vida adulta. A ideia confrontou a visão ortodoxa e fez dos batistas um alvo. Depois, vieram os pentecostais. No início dos anos 1900, eles adotaram um estilo de adoração mais emocional, com orações em voz alta, cânticos intensos e às vezes fala em línguas. Esses grupos eram pequenos, dispersos, pobres, mas resilientes. Eles mantiveram suas crenças mesmo quando o Estado, a igreja e a cultura reagiam. Sob os czares, os protestantes estavam sempre sob pressão. A Igreja Ortodoxa era a única reconhecida oficialmente. O resto gerava desconfiança. Ser batista, luterano ou menonita era ruim. Você poderia ter o pedido para construir uma igreja negado, ser proibido de imprimir textos religiosos ou ser multado por realizar reuniões públicas. O pior é que tentar converter alguém da ortodoxia não era apenas mal visto, era ilegal. Pastores eram vigiados, sermões eram censurados, e os fiéis muitas vezes eram forçados a adorar em segredo, sabendo que um passo em falso poderia trazer a polícia até sua porta. Então veio 1917 e as coisas ficaram muito, muito piores. Os bolcheviques não apenas não gostavam de religião, eles simplesmente a odiavam. Eles viam isso como ameaça à revolução e ferramenta de opressão a ser destruída, fazendo de tudo para esmagá-la. Lenin chamou isso de mentira e Stalin de vírus. Todos os religiosos foram alvo, mas protestantes eram mais vulneráveis. Não tinham autoridade central para o Estado manipular e se reuniam discretamente em casas, em pequenos grupos. A independência deles era vista como perigosa pelo regime, e nos anos 1930, a repressão virou purga. Milhares de pastores, presbíteros e missionários protestantes foram presos e enviados para campos de trabalho forçado na Sibéria, no Ártico e na Ásia Central. Muitos desapareceram. Igrejas fecharam ou mudaram de uso. Bíblias foram confiscadas, queimadas ou escondidas. E a literatura religiosa proibida.
Ter um versículo escrito à mão já podia ser visto como atividade antissoviética, apesar de não haver relatório oficial soviético sobre isso. Historiadores dizem que mais de 80% dos líderes religiosos, incluindo protestantes, foram presos, mortos ou silenciados no auge do terror de Stalin. Mesmo assim, a fé não morreu, só ficou clandestina. Os protestantes seguiam se reunindo secretamente, em celeiros, porões ou florestas. Faziam cópias das escrituras, memorizavam versículos e ensinavam os filhos em casa. As famílias oravam baixinho, sempre ouvindo passos fora. O medo era constante, assim como a convicção. Para muitos, a fé virou resistência. Em 1944, o governo soviético tentou nova tática. Permitiu a formação do Conselho de toda a União de Cristãos Evangélicos Batistas. Foi feito para tentar controlar o movimento, dando uma estrutura oficial. Algumas igrejas se uniram para sobreviver, enquanto outras recusaram, preservando sua independência. Os excluídos do sistema sofreram mais pressão, como invasões, prisões e assédio, mas mantiveram sua posição. Para eles, fé era liberdade, não só crença. E não importava o quanto o governo tentasse acabar com isso. Continuava queimando silenciosamente, teimosamente, como um fogo que se recusava a morrer. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, as coisas melhoraram por um tempo. Os anos 1990 na Rússia trouxeram novas ideias e liberdades. As igrejas protestantes cresceram rápido com missionários da América e Europa, que trouxeram dinheiro e bíblias. Novas igrejas reabriram e curiosos pela fé as lotavam. No início dos anos 2000, cerca de 1 milhão de russos eram protestantes, principalmente batistas, cerca de 50 mil. Os pentecostais também eram numerosos, cerca de 30 mil. Os adventistas criaram escolas, clínicas, ajudaram comunidades e divulgaram sua mensagem. Parecia que a fé seria finalmente livre, mas isso não durou. Com a posse de Vladimir Putin, em 2000, a visão sobre a religião mudou. A Igreja Ortodoxa Russa virou símbolo nacional, tornando outros grupos cristãos, como protestantes, vistos como forasteiros. Muitas igrejas protestantes tinham ligações com o Ocidente, pastores formados fora, financiamento estrangeiro e teologia diferente das narrativas aprovadas pelo Estado. Para o Kremlin, isso não era apenas inconveniente, era suspeito. Qualquer coisa estrangeira agora era vista como uma ameaça em potencial, uma porta de entrada para influência, ou até mesmo uma cobertura para espionagem. Nos anos 2000, o Estado buscava controlar mais rigidamente a religião. As leis ficaram mais restritivas, o registro mais complexo e a vigilância mais intensa. Igrejas independentes foram forçadas a se unir a uniões oficiais ou seriam consideradas extremistas. Evangelicalismo fora dos espaços permitidos era desencorajado. Enquanto as instituições ortodoxas prosperavam com apoio estatal, grupos protestantes tinham restrições legais, sociais e financeiras. O ponto de virada ocorreu em 2016, com a Lei Yarovaya, nomeada por Irina Yarovaya. A lei foi apresentada como antiterrorismo, mas para minorias religiosas soava como repressão disfarçada. A lei tornou ilegal compartilhar sua fé fora de um prédio religioso registrado. Isso proibia estudos bíblicos em casa, pregação nas ruas, distribuição de folhetos e postagens sobre crenças online sem aprovação do governo. Convidar alguém para a igreja já era visto como missão ilegal, com penalidades severas. Pessoas podem ser multadas em 5.000 rublos, cerca de $75, só por falar sobre sua fé em público. Igrejas e organizações podem ser multadas em até 1 milhão de rublos, cerca de $12.000, por reuniões não autorizadas ou por exibir placas convidando pessoas para o culto. Isso não é apenas um tapinha no pulso. Para pequenas congregações que já lutam para sobreviver, é o suficiente para fechá-las completamente. A lei foi aplicada de fato. Pastores batistas foram processados por exibir placas fora de seus prédios. Pentecostais foram multados por falar de sua fé em pontos de ônibus e cultos foram interrompidos durante o sermão. Até mesmo postagens online sobre reuniões de oração foram sinalizadas como violações. Em 2019, mais da metade dos casos sob a Lei Yarovaya envolviam cristãos evangélicos. O impacto assustou os protestantes. As igrejas pararam de anunciar os cultos. Os fiéis ficaram com medo de falar abertamente. O trabalho missionário desacelerou drasticamente. Nações onde a igreja ortodoxa é protegida pelo Estado obrigam protestantes a enfrentar dificuldades legais para exercer sua fé.
A polícia passou a aparecer nas reuniões de oração, às vezes interrompendo e levando livros ou celulares das pessoas. A Lei Yarovaya não só regulamentou, mas redefiniu a religião, separando o que era russo do estrangeiro, e garantiu que tudo fora do controle do Estado ficasse em silêncio ou pagasse. As testemunhas de Jeová enfrentaram o tratamento mais severo de qualquer grupo cristão na Rússia. Em 2017, o governo os classificou como extremistas. Isso chocou muitos, pois são cristãos pacíficos, conhecidos por não lutar em guerras e por bater de porta em porta para falar da fé. Você provavelmente já teve algum contato com eles. Mas as autoridades russas viram sua independência, conexões globais e recusa em seguir as regras do Estado como uma ameaça. Foram banidos, literatura proibida, culto criminalizado e prédios confiscados. Algumas de suas propriedades valiam milhões. Em 157, testemunhas de Jeová ainda estavam na prisão. Alguns estão cumprindo sentenças de até 8 anos, apenas por realizarem reuniões de oração ou lerem a Bíblia juntos. Em um caso de 2024, uma família nos Urais perdeu temporariamente a guarda dos filhos porque as autoridades alegaram que suas crenças eram prejudiciais. Esse tipo de ação envia uma mensagem clara para outros grupos religiosos. Se você sair da linha, pagará o preço. Relatório da Portas Abertas aponta que a Rússia se tornou um dos países mais difíceis para protestantes praticarem sua fé livremente. Então, o mundo apenas assistiu enquanto tudo isso acontecia? Bem, sim e não. Veja, a resposta internacional foi forte, mas não muito eficaz. Estados Unidos da América, União Europeia e organizações de direitos humanos denunciaram repetidas vezes a Rússia por discriminação religiosa. Em 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América manteve a Rússia na lista de países de preocupação pelo 6º ano seguido. Eles dizem que a Rússia estava mirando nos protestantes com opressão sistemática. Human Rights Watch e Anistia Internacional divulgaram relatórios sobre monitoramento, assédio e prisão de protestantes por práticas religiosas básicas. Igrejas no Ocidente, incluindo a Convenção Batista do Sul e a Igreja Metodista Unida, também se manifestaram. Eles escreveram cartas, organizaram campanhas de oração e pediram aos seus governos que tomassem providências. Mas, dentro da Rússia, pouco mudou. As autoridades descartam as críticas como interferência estrangeira. E como os protestantes são uma minoria pequena, suas vozes muitas vezes não são ouvidas. A situação é ainda pior em partes da Ucrânia que agora estão sob controle da Rússia. Desde a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão do leste ucraniano em 2022. As igrejas protestantes nessas áreas têm enfrentado ameaças sérias. Em Donetsk e Luhansk, mais de 100 prédios protestantes foram tomados e dados a grupos ortodoxos pró-Moscou. Pastores que se recusam a cooperar são presos. Alguns foram torturados, outros foram mortos. Um líder batista em Donetsk foi espancado por se recusar a jurar lealdade à Rússia. Na Crimeia, os primeiros casos com a Lei Yarovaya resultaram em proibições totais. O protestantismo passou a ser visto como resistência. A Human Rights Watch diz que essas regiões viraram buracos negros para a liberdade religiosa, onde só o silêncio garante segurança e recursos são impossíveis. Mesmo assim, protestantes seguem resistindo e, como na era soviética, muitos foram para a clandestinidade. Usam apps criptografados, reuniões discretas e mensagens codificadas para manter contato. Alguns foram para a Polônia ou Alemanha para praticar a fé livremente. Mas muitos preferiram ficar e enfrentar riscos a deixar suas comunidades. A fé deles é forte, mas silenciosa. Não se trata de fazer barulho, e sim de sobreviver. No entanto, o interessante é que nem todos estão apenas seguindo o fluxo. Mesmo dentro da Igreja Ortodoxa Russa, que a maioria das pessoas presume sempre apoiar o governo, nem todos concordam com as ações do Estado. Alguns padres e bispos se manifestaram, especialmente desde que a guerra na Ucrânia começou. Em 2022, mais de 280 clérigos ortodoxos de vários países assinaram carta aberta contra a guerra. Alegaram que isso contrariava valores cristãos. Alguns estavam na Rússia ou tinham congregações russas. Padre Loan Berdin, de Kostroma, usou sermões contra a violência e foi multado por isso. O padre Dmitry Safronov perdeu o emprego após criticar a guerra online e ter presidido o funeral do partido de oposição da Rússia. Esses homens não são famosos, mas suas palavras tiveram importância para seus seguidores. Eles mostraram que até na Igreja Ortodoxa há quem defenda que a fé deve guiar o Estado.
não o contrário. Apesar do silêncio ou apoio da maioria dos líderes ortodoxos ao governo, as divisões existem e aumentam. Na Rússia de hoje, a religião não é mais apenas sobre crença, é sobre controle. O Estado define religiões seguras, vozes permitidas e orações autorizadas. Quem ultrapassa limites, seja testemunha de Jeová, batista ou padre ortodoxo, enfrenta consequências. Mas eles têm algo que o governo não pode destruir: convicção. Num país onde o silêncio é proteção, a convicção vira resistência silenciosa. Mas não foram apenas os protestantes que sofreram perseguição. 2 dos grupos religiosos mais antigos da Rússia também sofreram muito: católicos e judeus. Ambos têm raízes profundas na Rússia e enfrentaram séculos de discriminação, violência e controle. Assim como com os protestantes, suas histórias mostram como a Rússia lida com qualquer fé fora das regras do Estado. Vamos falar da comunidade judaica. Judeus vivem na Rússia há mais de 1000 anos, mas por muito tempo não tiveram cidadania igual. No Império Russo, os judeus foram obrigados a viver em áreas especiais chamadas de zona de assentamento. Eles não podiam viver em cidades grandes como Moscou ou São Petersburgo e enfrentavam restrições legais em empregos, educação e propriedade. Eles também sofriam com pogroms, atos violentos que destruíam casas, negócios e matavam inocentes. Muitos desses pogroms não eram aleatórios. Autoridades locais e a polícia frequentemente os incentivavam ou faziam vista grossa. No final do século XIX, o antissemitismo na Rússia estava se tornando parte da política do governo. A polícia secreta divulgou um documento falso, os Protocolos dos Sábios de Sião, que alegava um plano judeu para dominar o mundo. Era ficção, mas serviu para justificar ódio, desconfiança e depois inspirou a propaganda nazista. Mas, quando a União Soviética foi formada, as coisas não melhoraram. No início, o novo governo dizia que trataria todas as pessoas de forma igual. Mas logo começou a atacar todas as religiões. E isso incluía o judaísmo. Sinagogas fecharam, hebraico foi proibido, escolas e jornais judaicos encerrados e líderes presos ou executados. Muitos judeus precisaram abandonar ou ocultar sua fé para sobreviver. Sob Stalin, o antissemitismo atingiu níveis alarmantes. Em 1952, 3 poetas e escritores judeus foram executados em segredo durante o que ficou conhecido como a Noite dos Poetas Assassinados. Um ano depois, Stalin acusou médicos judeus de conspirar para matar líderes soviéticos, no chamado Caso dos Médicos. Muitos judeus temiam prisões em massa, mas Stalin morreu antes que isso ocorresse. Infelizmente, mesmo depois de Stalin, as coisas continuaram difíceis. Judeus eram muitas vezes proibidos de estudar, trabalhar em certas áreas ou viajar para o exterior. Quem queria sair da União Soviética era chamado de refusnik. Perdiam empregos, eram vigiados pela KGB e até presos só por querer sair. Praticar o judaísmo abertamente ainda era perigoso. Como após o colapso da União Soviética em 1991 para os protestantes, a vida judaica retornou, sinagogas reabriram e aulas de hebraico voltaram. Organizações judaicas do mundo todo se uniram para reconstruir as comunidades. Por um tempo, parecia que a vida judaica na Rússia tinha um futuro. Mas, como você provavelmente já imaginou, a partir dos anos 2000, as coisas começaram a mudar. Com o controle de Putin sobre a sociedade, ideias antissemitas ressurgiram lentamente. Grupos de extrema-direita espalhavam teorias conspiratórias, e a mídia estatal sugeria que os judeus causavam problemas na Rússia. Em janeiro de 2017, Piotr Tolstói, um importante legislador russo e vice-presidente da Câmara Duma, fez comentários sugerindo isso. Descendentes de judeus que fugiram da zona de assentamento e destruíram igrejas na Revolução Bolchevique agora lideravam ONGs. Na Rússia, muitos consideraram isso antissemita, mas no governo Putin não houve punição. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a situação piorou. Apesar do presidente da Ucrânia ser judeu, a propaganda russa dizia que o governo ucraniano era repleto de nazistas. Em 2023, uma sinagoga em Moscou foi pichada com símbolos de ódio intimidatórios. Não foi só vandalismo, foi um aviso. Em 2024, uma escola judaica em Volgorod fechou após sofrer várias ameaças de bomba. As ameaças seguiram sem responsabilização. As autoridades não protegeram, responderam ou prenderam ninguém. Para muitas famílias judaicas, aquilo foi o ponto de ruptura. Os pais começaram a tirar seus filhos das escolas religiosas, temendo pela segurança deles.
Alguns líderes judeus saíram do país discretamente para não arriscar suas comunidades. O que realmente abalou a nação ocorreu em outubro de 2023, quando um voo de Tel Aviv pousou no Daguestão. E em poucas horas, uma multidão invadiu o aeroporto Uitash, em Makhatchkala. Eles não estavam apenas protestando, eles estavam caçando. Centenas romperam barreiras, agitavam bandeiras palestinas, faziam ameaças e exigiam ver os passaportes. Eles estavam procurando passageiros judeus. Alguns perseguiram pessoas pela pista, outros tentaram impedir o avião de pousar. Ódio intenso e direcionado foi transmitido ao vivo nas redes. A polícia respondeu de forma lenta e fraca. Poucas prisões ocorreram e a maioria dos manifestantes foi liberada. No mesmo fim de semana, cenas parecidas se repetiram pelo norte do Cáucaso. Em Naushik, incendiaram um centro cultural judaico em construção. Em Kazovchut, manifestantes jogaram pedras em um hotel. Acreditavam que ali havia refugiados israelenses. Em Cherkessik, multidões exigiram a expulsão de judeus étnicos. Não foi isolado, foi coordenado e tolerado. Líderes judeus em toda a Rússia viram isso como um colapso da segurança pública. Quando a máscara caiu, o perigo ficou inegável. O governo negou culpa, responsabilizando provocadores e influência externa. Mas a mensagem era clara. Ser visivelmente judeu na Rússia havia se tornado um risco. O medo não era mais teórico, era real e estava crescendo. Esses eventos não foram isolados, mas resultado de anos de antissemitismo crescente, impulsionado por teorias conspiratórias e nacionalismo. Organizações judaicas já sofriam pressão e algumas foram chamadas de agentes estrangeiros. Outras enfrentaram inspeções surpresa, ameaças legais e campanhas de difamação. Discursos de ódio contra judeus online quase nunca eram punidos. Vandalismo às sinagogas e cemitérios era ignorado. O Estado não precisava liderar os ataques, só precisava fazer vista grossa. Para muitas famílias judias, partir não era questão política, mas de sobrevivência. O tumulto no aeroporto marcou uma virada. Isso mostrou que multidões podiam agir impunes, que a polícia hesitaria e o governo desviaria a responsabilidade. Isso mostrou que os antigos medos voltaram e agora eram ignorados pelas instituições que deveriam proteger. O silêncio do Kremlin era total, sem pronunciamentos, desculpas ou repressão real, só declarações vagas e algumas prisões. Esse silêncio dizia muito. Ele dizia às comunidades judaicas que elas estavam por conta própria e dizia ao resto da Rússia que o antissemitismo não era mais um tabu. Era só mais uma ferramenta do Estado. Agora, vamos olhar para a Igreja Católica, outro grupo religioso que muitas vezes é visto na Rússia como estrangeiro ou até mesmo suspeito. Católicos vivem na Rússia há séculos, especialmente no oeste da Ucrânia, Belarus e partes da Sibéria, com raízes polonesas ou lituanas. Desde o início, governo russo e Igreja Ortodoxa viam o catolicismo como rival. Nos séculos 18 e 19, com a divisão da Polônia pelo Império Russo, milhões de católicos passaram a ser súditos russos. O Estado respondeu limitando o culto católico, proibindo algumas atividades da igreja e pressionando as pessoas a se converterem à ortodoxia. Missionários jesuítas foram expulsos e padres, vigiados ou presos. O catolicismo era permitido, porém, sob rígido controle. Com os soviéticos, piorou. O governo comunista via o catolicismo e outras religiões como ameaças. Igrejas fecharam, padres foram presos e mosteiros destruídos ou viraram prisões. Em 1937, durante o Grande Terror de Stalin, o clero católico na Ucrânia e na Bielorrússia foi alvo de perseguição, acusado de espionagem ou de espalhar ideias antissoviéticas. Muitos foram enviados a campos de trabalho forçado ou executados. Após Stalin, a Igreja Católica ainda sofreu pressão. O governo soviético via o Vaticano como uma ameaça e ser católico era suspeito. A educação religiosa era secreta. Padres precisavam escolher entre cooperar com o governo ou arriscar prisão, mas isso mudou nos anos 1990. Após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, católicos reconstruíram. O Vaticano restabeleceu relações, nomeou bispos e reabriu igrejas. A ajuda veio em massa com padres estrangeiros e instituições de caridade, trazendo esperança por um tempo. Isso durou até 2002, quando o Papa João Paulo II fortaleceu a Igreja Católica na Rússia, ao elevar 4 administrações apostólicas a dioceses plenas: Moscou, Saratov, Novosibirsk e Irkutsk. A decisão não agradou à Igreja Ortodoxa Russa.
Líderes ortodoxos acusaram o Vaticano de tentar criar uma igreja rival na Rússia, chamando isso de invasão e alertando que a expansão católica ameaça a soberania espiritual russa. O Kremlin apoiou a hierarquia ortodoxa, reforçando que o catolicismo era visto como influência estrangeira. O crescimento católico parou. Padres estrangeiros tiveram vistos negados e as paróquias enfrentaram dificuldades de registro, limitando discretamente o alcance católico. A pressão retornou e virou política oficial. Católicos na Rússia hoje enfrentam restrições semelhantes às dos protestantes e judeus. Padres estrangeiros ainda têm vistos negados, enquanto instituições de caridade católicas são rotuladas como agentes estrangeiros. Escolas e programas para jovens frequentemente são inspecionados ou bloqueados. Em 2021, um padre em Vladivostok foi detido por dar aulas religiosas sem permissão, mas não foi acusado. Mas isso enviou uma mensagem clara: você está sendo vigiado. Parte da pior pressão veio após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Líderes católicos europeus e russos pediram paz, e alguns padres se opuseram publicamente à guerra. Como resposta, igrejas foram atacadas. Um padre em Kaliningrado foi afastado após pregar contra a violência. Logo depois, sua paróquia foi alvo de uma batida da polícia fiscal. Outros foram multados pelas novas leis russas que proíbem desrespeito aos militares. Agora, católicos enfrentam situação perigosa. Eles são vistos como ocidentais e seus valores são considerados suspeitos. Celebrar o Natal em 25 de dezembro comum no mundo católico destaca-os em um país onde a Igreja Ortodoxa comemora em janeiro. Nas escolas, os alunos católicos frequentemente enfrentam pressão para se conformar, e as vozes católicas são deixadas de fora das discussões públicas sobre religião. O Vaticano buscou paz com o governo russo e a Igreja Ortodoxa em 2023. Papa Francisco se ofereceu para mediar a guerra na Ucrânia e enviou mensagem de paz, mas o Kremlin ignorou. Os líderes da Igreja Ortodoxa russa chamaram isso de interferência. Na Rússia, líderes católicos preferem o silêncio e priorizam a sobrevivência ao invés de protestar. A perseguição de católicos, protestantes e judeus na Rússia não é aleatória, faz parte de um plano maior. Comunidades sofrem diferentes controles, mas o objetivo é sempre igual. Protestantes são multados, assediados e sofrem batidas policiais apenas por orar em casa. Católicos são silenciosamente sufocados por meio de burocracia, papelada interminável e intimidação. Comunidades judaicas, especialmente aquelas que afirmam independência cultural ou religiosa, são vigiadas, isoladas e frequentemente tratadas como um perigo para a unidade nacional. As ferramentas variam, mas a lógica não. O Estado não pode permitir que a fé exista fora do seu controle. Para entender isso melhor, você precisa olhar para o padrão mais amplo. Na Rússia, a religião só é aceita quando apoia a ordem política, como mostra a Igreja Ortodoxa Russa. Ela está ligada à identidade nacional, próxima ao Kremlin e raramente desafia a autoridade. Ela não é só religiosa, mas também parceira política. Já os protestantes são vistos como influência ocidental. Sua estrutura descentralizada dificulta o controle, por isso, o Estado os marginaliza. Católicos, por suas conexões globais e independência histórica da Rússia, geram desconfiança. Judeus, com tradições próprias e história de resiliência, são vistos como forasteiros nunca totalmente confiáveis. Esse padrão vem de séculos. Sob os czares, a Igreja Ortodoxa funcionava quase como ministério do governo. Sob os soviéticos, a religião quase desapareceu devido à perseguição brutal. Sob Putin, os métodos são mais sutis, mas o princípio não mudou. A fé só é tolerada quando fortalece o Estado. Tudo mais é punido, e não é apenas teoria. Dados atuais comprovam. A Freedom House registrou mais de 600 casos de assédio ou prisões em um ano, principalmente contra fiéis não ortodoxos. A Comissão dos Estados Unidos da América sobre Liberdade Religiosa Internacional coloca a Rússia na categoria mais alta de preocupação, citando violações sistêmicas contra protestantes, católicos, judeus e outras minorias. Para paróquias católicas clandestinas, pequenas igrejas protestantes e centros culturais judaicos, esses números são realidade vivida. É aqui que a contradição se acentua. A Constituição da Rússia garante a liberdade religiosa. A Lei da Religião de 1997 afirma proteger os grupos minoritários. Toda comunidade deveria praticar sua fé sem medo, mas, na prática, essas leis viram armas. A burocracia vira armadilha e as regras de registro excluem pessoas. Grupos religiosos são chamados de extremistas por não se submeterem.
não por serem violentos. De fora, parece que o sistema está quebrado, mas na verdade ele está funcionando exatamente como foi planejado. Isso aparenta liberdade, mas só permite que religiões obedientes sobrevivam. Enquanto protestantes e católicos enfrentam pressão, algo distinto ocorre nas regiões muçulmanas da Rússia. Em Daguestão, Chechênia e Tartarstão, instituições islâmicas não só sobreviveram, mas cresceram. Tribunais da Sharia resolvem disputas e madraçais formam novas gerações de imãs e estudiosos. Bancos islâmicos movimentam bilhões de rublos usando sistemas sem juros, adotando modelos financeiros baseados na fé. Centros culturais e mesquitas ditam o cotidiano. Daguestão exemplifica isso. Moradores locais preferem tribunais da Sharia ao sistema jurídico de Moscou. Esses tribunais não são reconhecidos formalmente, mas suas decisões em casamento, herança ou terras têm peso real. São seguidos por serem vistos como justos e alinhados às tradições locais. Na Chechênia, Ramzan Kadyrov foi além. A vida pública segue valores islâmicos. Escolas incentivam roupas religiosas e o álcool tem venda restrita. Eventos públicos costumam iniciar com orações, e clérigos têm grande influência. O Kremlin aceita esse arranjo porque garante estabilidade e lealdade em uma região volátil. Esse padrão se estende além do Cáucaso. Na Tartária e Baixkortostão, academias islâmicas apoiadas pelo governo local recebem centenas de alunos. Sistemas financeiros islâmicos prosperam ao oferecer serviços bancários alinhados à fé e fortalecer economias locais. Em Moscou, na Sibéria e pequenas cidades russas, crescem mesquitas, lojas halal e centros culturais islâmicos. Mesmo longe dessas regiões, migrantes da Ásia Central impulsionam esse crescimento, tornando o Islã mais visível em todo o país. Porque o Estado reprime grupos de oração protestantes, mas permite tribunais e bancos islâmicos atuarem livremente. As razões estão na história e demografia. Em lugares como Daguestão e Tartaristão, o Islã não é considerado estrangeiro. É uma religião nativa ligada à identidade. E por isso, o Estado a tolera mais quando ajuda a manter a ordem. Protestantes são vistos como forasteiros, ligados ao Ocidente e independentes demais para serem controlados. A estrutura também desempenha um papel. As instituições islâmicas costumam ser centralizadas, ligadas a órgãos clericais que o Kremlin pode monitorar e influenciar. Elas são previsíveis e dispostas a cooperar com as autoridades locais. As igrejas protestantes, por outro lado, são descentralizadas e de base popular. A autonomia delas as torna imprevisíveis, e aos olhos de Moscou, isso as torna perigosas. Pensar que muçulmanos na Rússia são realmente livres é um erro, pois seu espaço de atuação é restrito por limites rigorosos. Quando eles ultrapassam o que o Kremlin considera aceitável, a reação é imediata. Nos anos 1990, vilarejos salafistas no Daguestão tentaram declarar independência e impor a Sharia. Moscou reagiu com tanques e ataques aéreos, esmagando-os. Mesquitas independentes seguem vigiadas e líderes religiosos fora da linha podem ser presos. A liberdade existe, mas é frágil. Ainda assim, o contraste é marcante. Uma família protestante pode ser multada por se reunir em uma sala de estar. Uma paróquia católica pode ser sufocada pela burocracia. Um centro cultural judaico pode ser monitorado até o silêncio. Na Chechênia e no Daguestão, leis e finanças islâmicas funcionam com aprovação silenciosa. Esse é o ponto central. A religião na Rússia não é julgada por suas crenças. Ela é julgada por sua utilidade para o Estado. Se estabiliza a região ou fortalece o Kremlin, pode crescer. Se resiste, vira ameaça. A Igreja Ortodoxa simboliza a identidade nacional. O Islã é aceito se mantiver a paz. Protestantes, católicos e judeus são marginalizados e vistos como estrangeiros, radicais ou perigosos. O cenário religioso aparenta diversidade, mas é estritamente controlado. A Rússia não simplesmente reprime a religião, ela a distorce, ela a manipula. Ela permite que algumas crenças floresçam e sufoca outras até o silêncio. A mensagem é clara. Na Rússia, a religião só sobrevive se servir. Para milhões de fiéis que não se curvam, a fé custa vigilância, punição ou apagamento. Obrigado por assistir.